Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI. Quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo XTB Brasil. Senhoras e senhores, hoje nesse vídeo eu vim trazer para vocês a nossa visão semanal para os mercados globais, o que pode impactar os mercados mundiais nesta semana, beleza? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like no vídeo, que assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo acaba sendo relevante e entrega para cada vez mais pessoas. Combinado? Agora sim, agora que você já deu o seu like, agora que você já se inscreveu no nosso canal, bora para o que interessa. Pessoal, eu sempre gosto, antes de começar contando para vocês o que pode influenciar nessa semana, o que pode impactar esta semana de operação, eu gosto de sempre lembrar o que aconteceu na semana passada, porque os dados que saíram, as informações que nós tivemos na semana passada, elas ainda podem refletir nos pregões dessa semana. Começando aqui com o mercado norte-americano, onde nós tivemos o PIB do terceiro trimestre, que mostrou uma redução de 3% para 2,8%. E por que esse dado ele é tão importante? Porque o PIB ele mede a geração de riqueza de um país. Se os Estados Unidos diminuiu o PIB dele de 3% para 2,8%, significa que a geração de riqueza também diminuiu, a produção do país também diminuiu. Existem sempre dois lados da moeda, né? O lado de se reduziu a produção do país, se reduziu a riqueza do país, isso pode ser bom, pode ser eficiente, entre aspas, na parte da contenção da inflação. Entretanto, como nós já estamos vendo nos dados de inflações recorrentes nos Estados Unidos, como esse que eu trouxe para vocês, o dado de PCE, que houve uma diminuição também no terceiro trimestre de 2,8% para 2,10%, nós não deveríamos nos preocupar, por enquanto, neste momento, com a parte inflacionária nos Estados Unidos, porque mostra uma redução. Então, o melhor dos mundos seria que o PIB dos Estados Unidos também prosseguisse em uma movimentação de alta, que por enquanto, para esse dado, para esse nosso balizador, não aconteceu. E semana passada nós também tivemos o feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde a semana foi bem reduzida. Nós não tivemos negociação no mercado à vista na quinta-feira e na sexta-feira o período reduzido. Eu diria que a maior parte dos investidores, dos operadores, não operam na sexta-feira, certo? Então, basicamente, uma semana onde nós tivemos segunda, terça e quarta ali de movimentações no mercado propriamente dito. Eu acompanhei de perto e as movimentações do mercado realmente elas foram bem rasas, bem pequenas as movimentações. Se você observar ali o gráfico do S&P, da Nasdaq, vocês vão perceber que o range da movimentação diária foi bastante reduzida, principalmente por conta desse feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Nós tivemos uma movimentação do S&P 500 de uma alta de 1%, a Nasdaq subindo 0,66% para os principais índices americanos, e para o mercado europeu e o mercado asiático já não performaram tão bem assim. O Eurostock 50 caiu 0,10% e o mercado asiático, eu trago como referência sempre o Japão, apresentou uma queda de 0,75%. Rodolfo, isso é para se preocupar? Eu vou mostrar para vocês que não, tá? Vamos mostrar aqui primeiramente, apresentar o gráfico para vocês. Lembrando, né, a plataforma que eu estou utilizando é a plataforma XStation de propriedade aqui da corretora. Caso você ainda não tenha uma conta demonstração, você pode estar abrindo uma conta de forma totalmente gratuita. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Assim você consegue acompanhar a nossa linha de raciocínio, assim você consegue aplicar os seus conhecimentos e tudo aquilo que você está aprendendo no nosso canal na prática aqui, ok? Só comentando então aqui do mercado norte-americano, vocês estão vendo aqui o gráfico diário do S&P 500 e esse daqui é o gráfico diário da Nasdaq. Veja que os dois ativos estão muito próximos às máximas históricas, principalmente, né, o S&P 500 aqui, que ele está na iminência de fazer uma nova renovação de máxima histórica. Ou seja, senhoras e senhores, aqui nós não temos históricos de preços anteriores. Aqui é uma região nova de negociação. Então não tem muito o que eu ficar comentando com vocês, o que eu ficar confabulando com vocês por ser uma região nova. A movimentação para esses dois principais índices americanos continua sendo de alta e a perspectiva por enquanto é que o mercado continue rompendo máximas atrás de máximas, mas nós não temos nenhum ponto assim
bastante relevante para poder comentar com vocês nessa faixa de preço. Já o mercado europeu e o mercado asiático está um pouquinho diferente. Esse daqui é o gráfico do Eurostock 50, também estamos olhando o gráfico diário. Veja essa movimentação de preço um pouco mais lateralizada e o sentimento que esse mercado me mostra é uma possível movimentação de continuação da queda, principalmente se o mercado trabalhar abaixo dos 4.722 pontos, ok? Aqui nessa região de preço comentada com vocês, nós temos uma região de suporte. Veja quantas vezes o preço já testou essa região. Basicamente, o mercado testou 1, 2, 3, 4 vezes já essa mesma região e a gente percebe que ele acabou rompendo as regiões de fundos anteriores que o mercado deixava nos 4.923 aproximadamente e começa a deixar topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Então isso pode mostrar uma nova movimentação de queda, pelo menos num prazo mais curto, vamos dizer assim, numa movimentação mais pontual. É o que o mercado europeu está nos mostrando. Então vamos ficar atentos justamente para esses níveis de preço aí marcados na tela para vocês como sendo os níveis de importância. E o mercado do Japão, ele também segue trabalhando um pouco mais lateralizado entre uma região de topo nos 39.950 e o fundo nos 37.488. Então, enquanto o ativo não sair dessa zona, dessa faixa de preço, fica um pouco mais complicado de querer trabalhar em alguma das pontas, tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida. Geralmente, quando o mercado trabalha lateralizado nesse formato, nós costumamos dizer que o mercado está confortável neste nível de preço. Geralmente, os players abrem posições short nessa região de topo e abrem posições long nessa região de fundo, tá? Posições de compra na região de fundo e posições de venda na região de topo. E o mercado acaba trabalhando de forma confortável entre esses níveis de preço, até acontecer o que nós chamamos de rompimento de uma das partes. Neste exato momento, o ativo está mais próximo da região de fundo, então fiquem atentos. Caso nesta semana o mercado consiga alcançar essa região de fundo, não consiga perder para uma retomada da movimentação de alta, pelo menos até as regiões de topos anteriores, ok? Então, basicamente, para os principais índices, é isso que nós estamos aqui analisando, ok? Continuando, nós temos o mercado aqui mais voltado para a parte de moedas, onde o dólar apresentou uma queda de 1,58 e o ouro também caiu 2,09%. Algo um pouco interessante, né, pessoal? Porque o ouro ele é cotado em dólar. Geralmente, quando o dólar está em uma movimentação de queda, olhando num cenário mais macro, geralmente quando o dólar está em queda, o ouro está trabalhando na ponta contrária, está em alta. Ou ao contrário, né? Se o dólar está em alta, o ouro está em queda. Neste cenário que nós estamos observando aí, que aconteceu na semana passada, nós tivemos um movimento mais direcional dos dois ativos em queda. Vamos mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. O dólar, eu já gosto de antecipar aqui a análise, que ele alcançou, quem está acompanhando aí as nossas referências que nós estamos trazendo para vocês todas as quintas-feiras, onde nós fazemos a análise do mercado de pares de moeda, nós comentamos sobre essa região de preço aí que o dólar havia alcançado na semana passada, que é basicamente a máxima dos últimos 2 anos. Então, desde 2022, o dólar frente à cesta de moedas não alcançava esse patamar de preços. E ao chegar nessa região de preço, nós podemos observar aí o estocástico também virando para sobrecompra e o mercado iniciando uma possível movimentação aí de queda rumo às regiões de fundo novamente aqui próximo aos 100.500, 99.900, a região da onde o mercado saiu após a informação, né, que Donald Trump ali estava liderando as eleições presidenciais americanas e o mercado apresentou a movimentação de alta corrigindo até as últimas regiões de topos anteriores que nós estávamos vendo, certo? E agora, quando a gente analisa o gráfico diário do índice dólar, aqui na plataforma da XStation, o código vocês vão encontrar USDIDX, tá? Esse ativo. Olha só, nessa região de topo, o mercado apresenta o que nós chamamos de divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico. Topos mais altos no gráfico de preços
e o gráfico do estocástico nos mostra topos mais baixos. Então isso mostra uma divergência e agora também com a quebra de uma estrutura aí pelo gráfico diário, o rompimento dessa região de fundo anterior, então podendo sugerir para nós o início de uma movimentação de queda ou pelo menos de correção para o mercado. Nessa movimentação aqui de queda, nessa movimentação de correção, os melhores pontos que eu comentei com o pessoal, né, para se abrir posições short dentro do mercado, seria a partir do momento que o primeiro candle de queda, né, ou seja, o primeiro candle vendedor fechasse abaixo deste candle que formou o topo, ou seja, o fechamento deste candle vermelho sugeriu uma movimentação aí vendida para o mercado com o possível stop, né, acima da máxima para pegar a continuação dessa movimentação de queda. E agora, Rodolfo, que o mercado já apresentou a movimentação de queda, já rompeu essa região de fundo, a condição de venda continua sendo a mesma, obviamente, o melhor ponto para se vender continua também sendo o mesmo, que é essa região de topo, aqui nessas proximidades, certo? E a gente precisaria agora esperar o mercado criar, né, um novo fundo para a gente poder sugerir aqui algum outro ponto. Vamos imaginar que o mercado continue apresentando a queda até essa região de preço. Aí aqui nessa movimentação de correção que a gente poderia sugerir novos pontos de venda, mas por enquanto essa é a característica que o mercado vem deixando para nós. Lembre-se que se o índice dólar está em movimentação de queda, isso vai acabar impactando os outros pares de moedas que estão atrelados ao dólar, como o euro, como a libra, como o dólar canadense, como o dólar australiano, enfim, diversos outros ativos aí. Se você está aqui dentro do nosso portal, dentro da nossa plataforma da XStation aqui, você recebeu a notificação sobre uma possível movimentação para queda do ativo USD-JPY, conforme vocês estão vendo aí na nossa tela, uma movimentação parecida com o que a gente viu aqui no dólar frente à cesta de moedas, entretanto, o ponto de entrada foi sugerido no USD-JPY e o mercado já vem aí apresentando uma movimentação de queda de aproximadamente 3% desde a região ali, desde o preço da entrada, ok? Então a movimentação de continuação de queda para o dólar. E o ouro, conforme a gente estava comentando ali com vocês, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no ouro também. Olha só, veja que no ouro nós também tivemos uma quebra de estrutura para essa movimentação de alta que o mercado vinha apresentando. Então houve a quebra de estrutura, o mercado corrigiu em uma região de topo relevante, apresentou a movimentação de queda e nessa movimentação de queda ele deixou alguns pontos de liquidez aí para o mercado estar vindo fechar, certo? Esses pontos aqui de liquidez que o mercado veio apresentando. Basicamente o primeiro ponto, a primeira região de liquidez ele já fechou para a continuação da movimentação de queda, né? Eu diria que esse fechamento de liquidez seria uma região de interesse para os players e também essa outra região de topo um pouco mais acima, ok? Para a continuação dessa movimentação de queda para o mercado. A venda aqui também nessa região de topo anterior foi sugerida anteriormente aí para os nossos clientes para essa movimentação de queda conforme apresentado, né, no dia fatídico, ok? Então basicamente aí é o que nós vamos ter para tanto o dólar quanto para o ouro. Essa semana a gente ainda continua com a relevância econômica sobre a parte de taxa de juros, inflação dos mercados globais e pronunciamento de membros importantes. Então esses são os principais dados relevantes que nós devemos prestar atenção no nosso calendário econômico. Lembre-se que taxa de juros não é um dado único, ok? Tudo o que pode impactar taxa de juros, tudo o que pode impactar a inflação são pontos de relevância, como por exemplo os dados de emprego, são dados importantes, inflação ao consumidor, inflação ao produtor, pedidos por seguro-desemprego, enfim, todas essas condições acabam sendo relevantes para o mercado, certo? Continuando, eu trago mais uma vez aqui para vocês prestarem atenção no rally de alta que acontece geralmente todo final de ano. Então, como eu comentei com vocês em vídeos anteriores, para esse ano nós temos dois fatores importantes, além do rally de final de ano, nós tivemos eleições presidenciais nos Estados Unidos e geralmente, historicamente falando, de acordo com os dados que nós temos,
Anos de eleição e final de ano, geralmente a bolsa ela apresenta uma aceleração em movimentação de alta. Então, cuidado em ficar na frente de um trem desgovernado que é a Nasdaq, o S&P 500, para essas movimentações de alta. Não adianta a gente tentar ficar justificando, porque o mercado está sendo puxado pelas empresas de tecnologia, porque o mercado está inflado. Não adianta a gente ficar tentando buscar justificativas. Nós, como operadores, principalmente nós, pessoas físicas, devemos reagir conforme a movimentação do preço. Existem muitas oportunidades ainda no mercado, mesmo ele estando próximo às máximas históricas. É só pesquisar muito bem. E lembre-se, né, você inscrito aqui no nosso canal, você que já está dentro da plataforma da XStation, os nossos consultores vão estar sempre disponíveis a estar ajudando vocês em qualquer condição dentro do mercado. Falando um pouquinho mais de forma específica dos dados que irão sair esta semana, para a gente ficar de olho. Na segunda-feira, eu diria que essa semana é a semana dos PMIs, tá? Vai ter PMI, acho que 3 dias dessa semana em diversos países diferentes da Europa e nos Estados Unidos. Então, segunda-feira é um desses dias. Vão sair PMIs diversos em diversos países europeus e também nos Estados Unidos. Na terça-feira vai ter dado de inflação na Suíça, vamos ficar atentos principalmente para o dólar franco suíço, ok? Quando sair o dado de inflação. Dado de inflação acima do esperado tende a valorizar o dólar frente ao franco suíço. E dados de inflação abaixo do esperado, né, tende a desvalorizar o dólar frente ao franco suíço. Essa semana nós também vamos ter ofertas de empregos JOLTS na terça-feira, PIB da Austrália e PMI no Japão, em Hong Kong e na China. PIB, como eu comentei com vocês no começo da nossa conversa, mostra o desenvolvimento econômico, a geração de riqueza de um país. Se vai ter esse PIB na Austrália, vamos ficar então atentos para o AUD, o USD e também para o principal índice da Austrália, o AU200 Cash, que nós temos aqui na plataforma da XStation. Ofertas de empregos JOLTS pode ser considerado aí como uma prévia do payroll que vai acontecer na sexta-feira e também na quarta-feira nós vamos ter o ADP nos Estados Unidos, que também é como se fosse uma prévia do payroll, ou seja, dados estes mais focados na parte de emprego dos Estados Unidos. Na quarta, nós ainda vamos ter mais dados de PMI em diversos países europeus e nos Estados Unidos, discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, lá nos Estados Unidos, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o livro bege também nos Estados Unidos, que mostra ali, né, basicamente, a visão de todos os federais, de todos os principais bancos centrais ali dos Estados Unidos que nós temos, né, de todos os principais focos ali, a visão deles para a economia. Certo? Na quinta-feira, mais dados de PMI em diversos países europeus e pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Na sexta-feira, propriamente dito, o principal dado da semana que eu vou considerar aqui que continua sendo o dado do payroll. Depois a gente pode trazer para vocês novamente, né, a revisão dos dados do payroll, a nossa nova visão para este dado, que seria o último dado de payroll para este ano de 2024. Então vamos ficar atento nessa condição. PIB na zona euro, nós também vamos ter. Expectativa de inflação e confiança do consumidor de Michigan nos Estados Unidos na sexta-feira. E assim a gente fecha a nossa semana. Presta atenção, porque essa semana nós vamos ter balanços de 2 empresas que eu considero importantes. Rodolfo, são só essas 2 empresas? Não. Essas são as empresas que eu considero importante, tá? Vamos vir de novo aqui para a plataforma da XStation. Quero lembrá-los que aqui dentro da plataforma XStation, nessa aba superior, ó, calendário, vocês conseguem acompanhar esta semana, vocês conseguem acompanhar todos esses dados que eu comentei com vocês aí, ok? Todos os dados vão estar disponíveis para vocês aqui na própria plataforma. Vocês podem estar consultando a hora que vai sair o dado, qual é o dado que vai sair, como que ele pode impactar o mercado que você está operando. Fechou? A gente estava falando ali sobre as empresas que irão divulgar balanço, basicamente a Salesforce e a Toronto, tá? A TD é um banco de Toronto e a Salesforce, uma empresa que basicamente fornece sistemas, né, de CRM. Esse daqui é o gráfico semanal da Salesforce. Vocês podem observar que a Salesforce está trabalhando basicamente muito próximo às suas máximas históricas também. Eu acredito que a Salesforce ela tem condições de continuar apresentando uma movimentação de alta. Para quem não conhece a Salesforce, é uma empresa que está atrelado ao setor de tecnologia. Aqui na plataforma XStation você consegue negociar esta empresa a partir de $10, tá? Ah, Rodolfo, mas ela custa $330, mas você consegue negociar a partir de $10. Aqui nas informações do instrumento
Nós temos uma mini bio para você conhecer um pouco melhor aí a empresa que nós estamos comentando e informações financeiras onde você vai ter basicamente os principais dados fundamentais aí da empresa disponível para você. Já o TD, como eu falei para vocês, é uma empresa que está mais atrelada na parte de banco. Esse daqui é o gráfico semanal do TD. Ele não está próximo às suas máximas históricas, está um tanto quanto longe das suas máximas históricas. É uma empresa também que eu acho bem interessante, principalmente para quem gosta de renda passiva. Ela pagou nos seus últimos 12 meses aos seus acionistas 5,27% de dividendos, tá? Aqui a gente consegue, nessa aba aqui, dividendos, ter uma noção, uma sensibilidade da recorrência do pagamento. Então, ó, por exemplo, né, tem histórico desde 2000, tá? Vamos pegar aqui os últimos 4 anos, de 2020 para 2024, ó, ela pagou no mês 1, mês 4, mês 7 e mês 10. Em 2021, mês 1, mês 4, mês 7, mês 10. Em 2022, mês 1, mês 4, mês 7, mês 10. Então veja que todos os últimos 4 anos ela pagou uma recorrência aí dos seus dividendos nos meses 1, 4, 7 e 10. Isso é interessante para a gente conseguir mensurar um fluxo de caixa para uma carteira previdenciária aí, tá? Uma carteira de renda passiva, que eu também considero bastante interessante. Então fica a dica aí dessas duas empresas para vocês. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Se ficou alguma dúvida, mais uma vez nossos consultores vão estar aqui sempre disponível para atendê-los. Todas as informações que vocês precisam vão estar na descrição do vídeo. Um forte abraço, nos vemos no próximo. Valeu!